Ok, internautas, estamos de volta com JMV Notícias, na telinha do seu computador, JMV TV, você pode acessar, tem a reprise logo mais às 7 da noite, às 9 da noite e às 11 da noite, e depois fica, né, ali no YouTube que o internauta pode assistir essas entrevistas que a gente faz aqui no JMV Notícias. Mas vamos falar um pouquinho de Indaial, né? A gente sempre traz aí um secretário para falar do trabalho da administração pública lá de Indaial, e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada o secretário de Saúde do município lá de Indaial, o Enilson de Freitas. Enilson, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Salmos, boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui, até é uma surpresa, para mim é novidade, né? Poder participar de uma entrevista que está sendo transmitida online pela internet. Isso me deixa muito contente, né? E quem sabe até tem alguns amigos da gente de outros estados que estejam aí nos assistindo nesse momento, Salmos. Que bom. Eu estava vendo, você trouxe aqui uma saúde em primeiro lugar, uma cartilha, antes da gente entrar em outros assuntos da sua parte. É que eu estava aproveitando hoje à tarde para ficar relendo a cartilha. É um projeto que a gente está desenvolvendo em Indaial já há alguns meses, para ensinar os usuários do Sistema Único de Saúde a como usarem o SUS. Quer dizer, aproveitar melhor, né? Exato. Porque a gente, nesse tempo que a gente está como secretário, nesses quase 2 anos, 1 ano e 11 meses exatamente, Salmos, a dificuldade que a gente tem visto dos usuários é a falta de informação, de como se usar o sistema. Então, vamos considerar aquela pessoa que está emocionalmente abalada por uma doença qualquer ou um sintoma qualquer de doença. E ela começa a ter que percorrer vários lugares sem saber para onde ir e quem vai atendê-la. Então a gente tem percebido que o maior desafio é poder chegar até o usuário e mostrar para ele que o lugar certo para ele é aquela porta e não aquela outra porta que ele foi. Mas para isso tem o clínico geral, né, que vai detectar se ele precisa de oftalmologista, ou ele vai no oftalmologista, o paciente precisa de um cardiologista, aí é indicado para um cardiologista. Exatamente. Né? Mas o problema é que ainda as pessoas têm dificuldade de ter de pensar dessa forma, tá? Que a primeira porta de procura que o usuário do sistema público de saúde tem que ir, isso não vale só para o sistema público, sabe? Isso vale também para os sistemas, para os planos de saúde, né? Quem tem plano particular, exatamente. Também, mesma coisa. Qual é a primeira entrada, o primeiro acesso? É um clínico geral. É ele quem vai fazer o diagnóstico do seu problema, né? E vai lhe encaminhar se for necessário, ou ele é quem vai se encarregar de solicitar os exames e resolver o seu problema. E a gente tem essa dificuldade no município de Indaial, tá? A gente tem uma oferta até bastante grande pelo nosso suporte de especialidades, mas infelizmente hoje a nossa oferta é muito pequena em relação à demanda que está tendo. E a gente apurou nesses meses que a gente tem feito esse estudo que uma das dificuldades justamente é esse problema que a população tem de entendimento de quem ela procurar, de aonde ela ir em primeiro lugar. Agora, um dos maiores problemas também que eu observo, Emilson, na questão, isso na maioria dos municípios isso acontece, e os secretários de saúde sofrem na pele esse problema, a questão, de repente, de se marcar uma consulta e o paciente, a pessoa não comparece, né? Isso é complicado, né? Ou então, por exemplo, vai fazer um exame, está marcado lá o exame, se gasta dinheiro público e a pessoa não vai, não aparece. Isso infelizmente, isso é um fato. Indaial não é uma exceção. A gente tem o contato com outros secretários, né? A gente mensalmente se reúne e de vez em quando é uma das pautas de discussão, porque Indaial, para você ter uma ideia, no início do nosso governo, da nossa administração, a gente tinha uma média de 26% de faltas nos exames de laboratório, ou seja, pessoas que vão fazer o exame e não voltam buscar o resultado. Então você veja o tamanho da representatividade do dinheiro público que foi gasto desnecessariamente, onde outras pessoas poderiam ter sido beneficiadas, contempladas com isso. Hoje a gente conseguiu reduzir isso para 8%. 8%. Né? Trabalhando com uma educação em saúde com a população. Né? Nas consultas, nós ainda, a gente diminuiu esse índice, o índice das consultas médicas nas especialidades, ela chegou a um patamar de 32% no passado.
Hoje, a gente está em torno de 12%, que é um índice que eu ainda acho muito grande para uma consulta com um especialista. Porque vamos partir daquele princípio de que para você ir para um especialista, você já foi no clínico médico. Então, quer dizer, você já vai com o teu sintoma diagnosticado e mesmo assim o paciente não vai. Então essa dificuldade... E às vezes depois liga reclamando que aí quer novamente ser atendido, voltar àquele especialista e reclama acha que tem razão ainda, né? Infelizmente isso eu acho que faz parte da cultura da população e isso não acontece só aqui. Exatamente. A gente tem contato com outros estados. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um programa lá na Rádio Pomerode, em Pomerode, a secretária Maria Regina, que ela mora em Blumenau, mora em Blumenau, né? Esposa do nosso amigo Miguel Soares. E a gente conversa muito e ela disse também que é um grande problema que a Maria Regina de Souza enfrenta, Maria Regina de Souza Soares enfrenta lá em Pomerode, também na sua pasta. Agora, me diz o seguinte, Nilson, exames de alta complexidade, isso em Indaial ou esses exames também, dependendo do caso, são encaminhados para outros municípios, como Blumenau, Florianópolis, Joinville ou Jaraguá? Sim, estamos. Hoje a gente tem feito alguns exames em Indaial, mas seriam mais a nível de ultrassom, raio-x, né? Os exames de alta complexidade, até porque nós temos uma cota, né, do SUS, né, é uma cota que o Ministério da Saúde pactua com o governo do Estado e o governo do Estado pactua com os municípios para fazer os exames de alta complexidade. Cota essa que para nenhum município, do tamanho do Indaial, o Pomerode, que você citou agora há pouco, Timbó, atende. Então nós temos uma demanda em Indaial muito grande de exames de média e alta complexidade. O mês ainda não acabou e... As cotas já foram. Ou seja, Indaial, para você ter uma ideia, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, tá, eu comecei como diretor financeiro e depois fui convidado a ser secretário. A fila média de exames de média e alta complexidade em Indaial eram 4 anos. Tá? Ou seja, uma ressonância magnética, que é o exame que mais se fala, né, embora tenha outros, né, de alta complexidade, era uma média de 4 anos. Hoje a nossa média está em torno de 1 ano e 7 meses. Você conseguiu de 4 baixar para fez só que o investimento, né, para isso foi muito grande e você tira de um lado, falta de outro. Exato. Né? Então a gente tem tentado equacionar isso. Feito aquele remanejamento, né? Foi. Você deixou de fazer outros investimentos que também eram prioridades para poder diminuir essa fila. A gente está agora com um projeto novo que vamos implementar no ano que vem, onde a Secretaria vai ter um médico que vai regular esses exames. Tá? Ou seja, é muito difícil você, que não é médico, como é o meu caso, né, poder, quando a pessoa vem lá te procurar para você furar a fila de um exame, se ele não é de uma emergência, ou coisa parecida. Então, quer dizer, eu não posso ser injusto com os demais cidadãos do SUS, porque o SUS ele tem um princípio universal, ou seja, todos têm o mesmo direito. Né? É claro que nas urgências e emergências isso pode ser quebrado, é uma regra que pode ser quebrada. Então a gente tem um acordo com o Ministério Público, tá, que nós vamos respeitar os princípios que norteiam o SUS. E agora, com a vinda desse médico, tá, a gente vai conseguir dar uma vazão melhor nesses exames e procurar ser mais justo com as pessoas que têm um caso mais grave, um caso de uma urgência, né, maior. Então é um projeto que vai ser iniciado agora para janeiro de 2012 e que a gente espera com isso até indiretamente diminuir essa fila. Viu, agora, Edilson, eu imagino o malabarismo que você faz na Secretaria de Saúde, porque o SUS ele manda ver, mas sempre manda defasado, manda sempre atrasado, né? E o Edilson até deu uma respirada aí, porque olha só o malabarismo que o pessoal os secretários de saúde tem que fazer para poder, né, atender esse pessoal, poder manter as contas. Porque prometeu. E aquela coisa joga o SUS, o governo federal, acaba jogando cada vez mais responsabilidade para os municípios. Os municípios acabam absorvendo, né, toda essa... Sim. Com o advento do SUS, estamos em 91, tá? A divisão de responsabilidade e de financiamento do Sistema Único de Saúde na época, era para ser 1/3, 1/3 e 1/3. Hoje, sendo assim muito objetivo, tá? O SUS existe por causa dos municípios.
Para você ter uma ideia, Indaial hoje arca com 75% do SUS. 75%, tá? Ou seja, se não existisse, se o município de Indaial não bancasse essas consultas de média e alta complexidade, essas consultas com os especialistas e muitos outros programas, complementasse outros programas que o governo federal tem, mas que o recurso que ele envia para os municípios é muito pequeno, tá? O SUS realmente não existiria e a população não teria um mínimo de atendimento que existe hoje. A população reclama do SUS, é normal você ver na televisão a mídia falando das filas de hospitais, de mortes e tudo mais, mas hoje o SUS não é só isso, não é só médico, não é só uma consulta médica. O brasileiro hoje usa o SUS todo dia, desde que ele acorda. Quando ele acorda de manhã, que ele vai tomar um banho, ele está usando o SUS. Porque lá ainda, para você ter uma ideia, nós todo mês fazemos coleta da água da Casan, tá? E fazemos a avaliação dessa água para avaliar se essa água está dentro da potabilidade correta. E isso é SUS. Para que a pessoa não vá lá para a fila para que ela não adquira uma doença, tá? Ou uma dermatite, alguma coisa. Então, quer dizer, o SUS não é só uma consulta médica, ele é muito mais do que isso. E vocês trabalham muito na prevenção, né? Eu gostaria que você respondesse depois do intervalo comercial. Nós vamos aí, o Enilson, para um rápido intervalo comercial. Depois vou continuar esse bate-papo com o secretário de Saúde do município lá de Indaial, o Enilson de Freitas.